Olá pessoal, tudo bem? Vocês já ouviram falar de alguém que sente uma dor forte com um movimento bem pequeno, bem simples, que não fazia nem sentido acontecer essa dor, como movimentos naturais do dia a dia, como caminhar? Tem muitos exemplos sobre isso, mas hoje eu vou dar um exemplo sobre o glúteo médio, a pedido de uma aluna. Então, sobre o glúteo médio, essa região do quadril, pode acontecer um exemplo bem clássico que é a bursite trocantérica nessa região ou a tendinite do glúteo médio, que aí foi o primeiro evento, digamos assim, traumático ou lesivo que desencadeou a dor, a inflamação. Só que depois daquele período que eu sempre falo, né, que tem um período de até 3 meses onde os tecidos se cicatrizam, né, regeneram, a pessoa faz o tratamento, faz tudo certinho e melhora da dor. Só que aí tempos depois, meses depois, essa dor volta com um movimento que ela nem esperava assim, um movimento tão pequeno, né? Então o que acontece? Esse processo está ligado ao nosso córtex cerebral, com as células cerebrais que a gente chama de neurotags, que são conjuntos de células cerebrais que eles captam e gravam, né, no nosso cérebro a experiência que aconteceu, não somente para a dor, para todas as experiências da nossa vida. Por exemplo, o cheiro do café. Quando você sente o cheiro do café, tem todo um contexto ambiental envolvido, a cozinha da casa de sua mãe, amanhã, né, de manhã cedo, aquele sol entrando pela janela, como você estava emocionalmente naquele momento, e tudo isso é registrado no cérebro. E a neurotag é o output, a saída que representa toda essa experiência que é o cheiro do café. Então, a experiência do cheiro do café. Então, não é o próprio, a neurotag não produz o cheiro em si, mas ela devolve essa expressão, a saída da nossa experiência. E no caso da dor, tem todo aquele contexto ambiental lá, por exemplo, quando aconteceu o primeiro disparo da dor, quando a pessoa foi talvez montar numa moto, ou levantar a perna para montar na moto, ou até para entrar no carro, e deu aquela fisgada forte, a pessoa sentiu a dor. Isso lá quando surgiu a bursite, né? Ou a tendinite, lá na origem. E aí tinha todo o contexto, aquele ambiente, as emoções que passavam na cabeça da pessoa na hora, os pensamentos, se ela estava no carro, se estava montando na moto, se estava fazendo sol, chovendo. Então, a neurotags, essa rede de células cerebrais, gravaram tudo ali ao mesmo tempo, incluindo aquela experiência sensorial. Então, o output, a saída, foi o sintoma da dor. E o input, os inputs, as entradas sensoriais, foi tudo isso do ambiente com o movimento que causou aquela dor, aquele desconforto. Então, vamos dar um exemplo agora bem prático para facilitar, porque realmente é um assunto um tanto complexo, mas pense agora, pare e pense, se quiser pode até fechar os olhos e imagine um monte de baratas, uma infestação de baratas bem próximas de você ou até subindo no seu corpo. E aí me fale que reação pode ter acontecido com você. Muita gente só de pensar nisso já sente coçar o corpo, dá aquela agonia, né? Então isso é um output, uma saída e de fato não tem nenhum inseto, nenhuma barata na minha pele, mas por ter já passado por alguma experiência ou até mesmo de ver, de presenciar a experiência de alguém passando por isso, já é o suficiente para gerar essa conexão no meu córtex cerebral. E aí
mesmo que não esteja acontecendo de fato aquilo, mas o meu cérebro produz aquela sensação. Então, esse output, essa saída, que é a expressão final de eu sentir essa coceira no corpo, sentir essa sensação esquisita, que é a representação cortical, que é a neurotag. Então, quando a pessoa passa por mais tempo sentindo dor, quanto mais tempo dura o episódio lá da inflamação, da tendinite, da bursite, essas neurotags elas vão ficando mais sensibilizadas, ou seja, mais fáceis de se excitarem e de expressarem a dor com movimentos pequenos. E ainda acontece de quanto mais persistir também a dor, as neurotags elas ficarem desinibidas. O que é isso? Porque para a expressão, o sintoma da dor no local específico onde aconteceu a lesão, para que aconteça com mais facilidade, a gente precisa da sensibilização. Só que aí daquele conjunto específico de células, enquanto as outras células vizinhas, elas não devem estar ativas naquele momento. Então, quando existe uma desinibição dessas outras células vizinhas, aí acontece de a dor se espalhar para outro local que não foi lesionado, que não aconteceu nenhum problema, porque já se perde a precisão da neurotag. Quanto mais tempo persistiu aquele episódio doloroso, chega ao ponto de desinibir as células vizinhas e você pode sentir a dor no membro inteiro, uma dor que antes era só no quadril, você pode passar a sentir na perna inteira, não necessariamente o trajeto de uma raiz nervosa ou de um nervo periférico, mas somente por essa representação cortical lá das neurotags serem desinibidas e a neurotag do movimento também ser desinibida, que o movimento que teoricamente não era para estar causando aquela dor, vai causar, porque já mexeu com a sensibilização e a desinibição de outras partes, né? Então, tudo isso, consequentemente, gera a percepção de ameaça e o medo do movimento, medo do exercício, que é chamado de cinesiofobia. Tem vários graus da cinesiofobia, sendo que o grau mais avançado, a pessoa só de ver outra pessoa fazendo movimento, ou dela fechar os olhos e imaginar-se fazendo aquele movimento, ela pode disparar a sensação da dor, assim como no caso de você fechar o olho e imaginar um monte de barata, sentir aquela coceira no seu corpo. Então, como a gente vai fazendo, como vai fazendo sentido os processos psicossociais, os aspectos cognitivos, né? Juntamente com os processos biológicos, tanto a questão músculo-esquelética, biológica, essa questão da plasticidade dos neurônios, das células cerebrais também é um processo biológico, só que indiretamente ele vai estar influenciando no cognitivo, né? Nos pensamentos, o medo, que é uma emoção, e existe até pode acontecer uma distorção cognitiva, que é o raciocínio emocional. O que é o raciocínio emocional? É quando você tem medo de alguma coisa, tem uma emoção e você acredita que a realidade condiz com a sua emoção. Você deixa com que aquela emoção guie as suas atitudes e o seu comportamento. Por exemplo, a pessoa tem pavor de avião e, por causa dela ter pavor, ela afirma que viajar de avião é perigoso, sendo que, na verdade, acontece muito mais acidentes de carro do que de avião. Mas ela deixa com que essa emoção do medo guie as suas atitudes e ela encare aquilo como a verdade, tá? A realidade. Então, a pessoa tendo essa dor,
que vai causar, consequentemente, o medo. Aí essa emoção vai fazer com que ela pense que qualquer movimento, fazer exercício pode ser perigoso, tá? E aí é uma coisa que vai agregando com a outra e acaba limitando cada vez mais a pessoa se ela não tiver um estado de espírito de enfrentamento, né? Porque não é toda pessoa que vai passar por essa emoção negativa. Tem pessoas que são mais de enfrentar, pessoas mais positivas, e quando não, nós profissionais, nós instrutores de Pilates, a gente vai, com base em tudo isso na neurociência, a gente vai estar encorajando ele, mostrando que a lesão ali já passou, a inflamação já passou, e que a dor pode estar acontecendo de uma forma real, né? A gente não está falando que é imaginária, mas com isso fazendo com que diminua a percepção de ameaça e encorajando para que ela faça os movimentos, só que de uma forma gradual, mas naqueles casos em que a pessoa sente dor só de imaginar o movimento, ou movimentos tão pequenos, realmente está difícil de fazer, existem outras técnicas mais específicas, alinhando a neurociência com o Pilates, para que a gente vá dessensibilizando essa excitação dos neurônios e das neurotags, para daí gradualmente chegando até o passo dela conseguir voltar a fazer o movimento real, tá bom? E sem sentir dor. É isso que eu queria falar hoje. Espero ter ajudado em alguma coisa e até o próximo vídeo. Um grande abraço.